A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador Jessé. Quero estar trazendo algo da parte de Deus para os irmãos. Quero estar compartilhando um pedaço da Escrita Sagrada que se encontra no Evangelista Mateus, capítulo 9, versículo 23, 24, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Glória ao Senhor Jesus. Meus irmãos, em um meio de crise, em um meio de pandemia, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. E os comentários e as notícias correm por todos os lados, deixando a população mais oprimida do que jazira se encontrava e mais alvoroçada pelos fatores e pelas notícias de desgraça. O que nós queremos trazer essa noite, ou o que eu quero trazer pelo Espírito Santo de Deus essa noite, é uma palavra de consolo, é uma palavra de paz, é uma palavra que vem do trono da graça de Jesus. E não teria outra escritura para que eu pudesse falar a não ser a Bíblia Sagrada e sobre o Evangelho de Jesus. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção naquilo que eu vou dizer, pois é rápido, mas é sucinto e cheio de misericórdia do nosso Deus. Para falar dessa passagem, nós temos que acompanhar da onde Jesus estava vindo. Jesus, ele, depois de acalmar uma tempestade, pois os seus próprios discípulos perguntou: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E depois de ter chegado a outra margem, na terra dos Gadarenos, e ter curado 2 endemoniados gadarenos e repelidos os demônios que haviam nesses homens, Jesus vai agora novamente para o barco, passa para o outro lado e foi para a sua própria cidade, em Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus agora ele começa a operar milagres, começa a pregar a palavra e começa a dar alguns ensinamentos. No capítulo 9, o próprio Jesus ele faz a convocação de Mateus, que é o que escreve o primeiro relato sobre Cristo nas páginas neotestamentárias. No versículo 9, Jesus convoca Mateus, que antes de ser um discípulo de Jesus, ele estava na coletoria cobrando imposto, mas o Senhor, ele veio justamente para chamar pessoas pecadoras, para limpar ela dos pecados e a partir de então serem cooperadores do ministério de Cristo. Então Mateus agora ele é chamado para ser um dos 12. Jesus ele continua operando sinais e maravilhas, mas diferente dos hipócritas e dos fariseus, Jesus também se assentava com pecadores, comia com eles, não para conversar fiado, mas ele vinha para trazer misericórdia para aquele povo, pois a própria palavra fala no versículo 13 do capítulo 9: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então a forma de Jesus levar o seu ministério era uma forma que deixava contrariado os mestres da lei, os fariseus, os saduceus e o sinédrio. Era uma forma que eles não aguentavam, pois eles eram homens de
jejuar à vista de todos, de orar à vista de todos, de fazer bondade à vista de todos, mas por trás eram homens cheios de pecado e escondia os seus pecados. Mas não é aqui o ponto que eu quero chegar. Ainda em Cafarnaum, Jesus ele recebe agora um pedido de um chefe, e no versículo 18 ele recebe esse pedido e vai até a casa desse chefe para curar a filha dele que estava enferma. Nós estamos falando de Jairo e estamos falando da sua filha Talita Cumi. A Bíblia vai dizer que no caminho que Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus ele se depara com uma situação. Uma multidão está o seguindo, e nessa multidão que está o seguindo, todos estão oprimindo Jesus e estão apertando. Mas a Bíblia diz de uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio atrás dele e tocou na orla da sua veste. Percebe que essa mulher, ela rompe a multidão para tocar em Jesus. E a Bíblia diz que no versículo 21, essa mulher dizia no seu próprio íntimo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Essa mulher, ela rompeu a multidão com fé para tocar em Jesus e ela recebeu o seu milagre. No versículo 22, Jesus ele volta e vê e diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Agora no versículo 23, Jesus ele chega à casa do chefe e vê os tocadores de flauta e o povo em alvoroço. Agora Jesus ele diz: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Todos naquele momento riram de Jesus. E eu fiquei muito aflito, porque essas pessoas que estavam ali em volta da menina riram de Jesus, sendo que Jesus ele é o pão da vida, ele é a ressurreição, e ele mesmo disse que ainda que esteja morto, viverá. Eu fiquei aflito porque o pensamento daquelas pessoas e o próprio Espírito Santo que me disse: Jessé, o pensamento daquelas pessoas não era um pensamento de ajudar a menina, mas eles estavam ali já fazendo o pré-cortejo do enterro. Como é que é isso, pregador? Existe dois tipos de multidão que nos cerca. Existe a multidão que cerca Jesus para nos trazer dificuldade, para nós triscarmos nele. Mas existe a outra multidão que nos cerca para trazer dificuldade para Jesus tocar em nós. Aleluia, glória a Deus. Perceba que na primeira multidão, do versículo 19, quem teve que romper a multidão para tocar em Jesus foi a mulher enferma. A mulher enferma que já sofria 12 anos de um fluxo de sangue, teve que ter fé para romper a multidão e tocar em Jesus. Só que agora no versículo 23, Jesus ele fala para todos saírem da casa de Jairo, para todos se retirar, para que ele pudesse tocar na menina. Eu não sei qual é a multidão que está sendo cercado agora em volta da tua vida, mas eu quero definir essas duas multidões. A multidão que cerca Jesus, que impede a mulher enferma de tocar em Jesus, é a multidão da dificuldade. E muitas das vezes a dificuldade é que nos deixa mais para baixo, porque já é 12 anos aquilo, ela já recebia informações de você não vai ser curada. Era 12 anos pagando tudo que tinha para médicos e seu quadro ia ficando cada vez pior. Era 12 anos longe do seu esposo, longe da sua família, pois no rito judaico, uma doença de impureza como a dela, de escorrer sangue sobre as suas vestes, não poderia ficar em uma sociedade, não poderia cultuar, não poderia participar dos cultos socioculturais,
paz. Então essa mulher sofria e sofria e sofria. Então a fé dela tinha que romper os comentários, a fé dela tinha que romper os incrédulos, a fé dela tinha que fazer ela romper essa multidão para que ela pudesse tocar em Jesus e receber a cura. Só que perceba que a segunda multidão, a multidão que está dentro da casa de Jairo, é uma multidão que o próprio Jesus tem que tirar do nosso redor para que ele possa tocar em nós. Por quê? Porque essa multidão geralmente é uma multidão de curioso, essa multidão geralmente é uma multidão de fofoqueiro, essa multidão geralmente é uma multidão de maldizedores, essa multidão é uma multidão que só quer propagar a desgraça, essa multidão é uma multidão que ela toca no teu ombro e ela fala contigo, mas ela não quer o seu bem, ela só quer receber a notícia de óbito. Então essa multidão, o próprio Jesus tem que mandar embora da nossa vida. Oh, aleluia! Essa multidão, o próprio Jesus tem que tirar do nosso meio, porque, meu amigo, eu tenho algo da parte de Deus para te dizer, minha amiga, eu tenho algo do céu para te informar. Nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo que te abraça, que te dá 3 tapinhas nas costas, está dizendo tamo junto, realmente está junto. Muitas das visitas que vêm na nossa casa é somente para ver o que nós temos, se nós estamos passando dificuldade, se nós já chegamos no estágio de miséria, se nós estamos devendo, se nós estamos ali para contar derrota. Eles estão esperando algo ruim para ser contado, eles estão esperando uma notícia bem ruim para começar a propagar. Mas eu te conto algo da parte de Deus. Olha que Jesus, ele está vindo ao teu encontro, e quando Jesus ele entrar na tua casa, ele vai dizer: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe por que o povo riu dele? Porque o povo não acreditava que o estágio que a menina estava poderia ser um estágio que via mudar. O estágio de morte daquela menina, todo mundo acreditava que ia ficar daquele jeito. E quando Jesus falou que a menina estava dormindo, o povo pensou: não, esse cara é doido, ela está morta, ela não dorme. A gente já viu, o corpo está gelado, ela não dorme, ela está morta. Nós já estamos aqui preparando o cortejo para o enterro e nada vai mudar essa notícia de desgraça. Só que Jesus, ele é maravilhoso e misericordioso. Ele afastou o povo, entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Oh, aleluia, meu amado irmão, eu te peço pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso, afasta da tua vida a multidão que quer ver você na pior, afasta da tua vida a multidão que não deixa você ser tocado por Jesus. E se Jesus entrar na casa e ele disser para você que vai mudar a tua história e alguém começar a rir, ele me ondu que a subianda lá abraçou, e alguém começar a rir e dizer que ele não pode mudar a tua história, eu sinto muito, o próprio Jesus vai afastar esse povo, vai te tomar pela mão e você vai se levantar para a glória dele. Aonde você estiver agora, levante a sua mão ao céu, com a outra coloque no seu coração e eu vou orar por você, porque o Senhor vai afastar agora a multidão que impede de você ser tocado por Jesus, e ele também vai te dar força para você romper a multidão da dificuldade que te impede de você tocar nele. Mas eu acredito que nenhuma pandemia, que nenhuma notícia ruim, que nenhuma discórdia vai impedir do Cristo que nós pregamos estender a sua mão para você e você se levantar. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por essa mulher
Eu oro agora por esse homem que está ouvindo a minha voz, e a minha voz é de um simples servo, mas a minha voz propaga, Pai amado, simplesmente aquela voz que já ecoa, meu Deus amado, desde o jardim do Éden. Meu Deus amado, a minha voz é só o eco da voz que já está vindo na Bíblia Sagrada e dizendo: Ele está estendendo a mão para você e vai te tomar pelas mãos para você tornar vida. Jesus, toca nele agora, toca nela agora. Aonde, Pai, o quadro era de morte, traz vida. Aonde o quadro era de desgraça, Pai amado, traz a graça que é o favor imerecido e a misericórdia do céu. Aonde o cenário era de doença, traz cura. Aonde, Jesus amado, o cenário, Pai, era de desespero, traz paz. Pai amado, eu acredito que a igreja, neste momento, Pai, de crise, ela não está em crise, mas ela está em Cristo. A igreja não está vivendo a pandemia, mas a igreja está vivendo as evidências do arrebatamento. E eu acredito que tem a marca do Cordeiro, aquele que está debaixo das tuas mãos potente e poderosa, ele não vai ser afetado por vírus, ele não vai ser afetado, meu Deus amado, por notícias ruins, mas ele vai viver triunfante, sabendo que mesmo que nós se nós cairmos, nós temos um Deus que vai romper a multidão, vai afastar a multidão e vai nos estender a mão para que nós continuamos de pé, para que nós possamos voltar a caminhar com Ele. Eu creio e profetizo na vida dos meus irmãos agora que eles vão viver milagre, eles vão voltar a ter experiência contigo e eles vão ver a tua mão, Jesus, que está estendida para que possa, meu Deus amado, ser um ponto inicial nessa carreira, Pai, dele agora, da fé. Pai amado, eu profetizo vida, Pai, em meio ao caos. Eu profetizo vida em meio ao deserto. Eu profetizo vida em meio ao vale. Eu profetizo vida em meio a essas doenças. Eu profetizo vida na vida dos teus filhos, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Meus amados irmãos, entenda: a primeira multidão, você que rompe para tocar em Jesus. Só que a segunda multidão, quem rompe é Jesus para tocar em nós. Glória ao Senhor Jesus. E quando Ele afastar essa segunda multidão de você, não fique com medo, não fique triste, porque Deus, Ele não faz com que nós perdemos coisas, mas Ele nos livra de coisas. Então tudo que Deus afastar de você é livramento, para que você possa ver a mão dele estendida. E como a própria palavra fala, a mão do Senhor não está encolhida para nos ajudar, mas ela está estendida, como diz no versículo 25. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Espero que essa palavra tenha tocado em você, não para mexer com a sua emoção, pois eu não sou um pregador antropocentrismo, eu não sou um pregador antropocêntrico, mas eu prego o que o próprio Jesus nos induz a pregar, uma palavra cristocêntrica, humilde, simples, mas cheia de graça. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Sanderson, essa rádio que vai ser propagada aí ainda nessa Brasília toda, eu creio, em vários outros estados. Que Deus abençoe você, meu amigo, que Deus abençoe você, minha amiga, que o Senhor possa recompensar cada dia mais você pela fé que você tem depositado no nome dele. Fiquem com Deus. Aqui vai um abraço do Gessé Ferreira, esse humilde servo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador Gessé. Quero estar trazendo algo da parte de Deus